Olá todo mundo, vou esperando o pessoal chegar aí. A nossa primeira live dessa série que a gente está planejando. Vamos só aguardar um público um pouco maior e também o nosso convidado, o Gabriel Lopo, chegar. Quem já entrou, me dá uma resposta aí de como é que tá o áudio, tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Só dá um joia aí. Pessoal, me escuta? Ah, joia, perfeito. Eu estou esperando ainda o Gabriel Lopo chegar. Enquanto isso, eu vou só aguardar mesmo alguns minutos e assim que ele chegar eu começo com as apresentações e a gente vai avançando nesse projeto que eu acho que é muito interessante para a gente e já estende alguma coisa que a gente já vem tentando fazer, né? O papel do Travessias também tem sido de pensar algumas interfaces entre o nosso trabalho como psicanalistas e também com a política. Vou adicionar aqui o Lopo aqui. Só aguardando ele chegar. Olá, Lopo. E aí, tudo Como é que jóia? vai? Tudo jóia? Nossa, nesse novo formato no Instagram, aperta a nossa cara assim, né? Ficou meio feio, Fica direto. ficou É, diferente. sim. A gente teve a oportunidade de conversar só por mensagem, a gente não se conhecia face a face, então estamos apresentados. E vamos começando então com esse projeto que eu estava dizendo antes. Assim, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que vai se dar essa conversa e aí a gente segue a partir daí. Assim. Eu pensei em dividir em alguns blocos de pergunta e a cada um desses blocos o Lopo vai ter uns 10 minutos para falar ou pensar junto à questão. Mas isso não precisa ficar muito fixo, isso pode ser flexibilizado ao longo da nossa conversa. Mas antes de apresentá-lo e passar a palavra para ele, eu queria só. Epa, ele congelou. Ah, voltou. Eu queria só fazer uma apresentação do Travessias e de mim mesmo, porque eu acho que a gente tem um público hoje que está diferente do público corriqueiro nosso. Assim, né? Tem um pessoal que veio mais pela discussão temática do que por nós mesmos. O, o Travessias foi um projeto fundado em 2017 e a gente tem como base algumas atividades. Assim, uma atividade clínica, em que a gente tenta ofertar cuidados em saúde mental, independente da possibilidade dos pacientes poderem pagar, mas também é um espaço de formação de profissionais, né, para estudar a teoria de forma mais plural, e também de supervisionar esses recém-formados e ajudar o pessoal a se estabelecer profissionalmente, ao mesmo tempo com a consciência e algum engajamento diferente do que muitas vezes os profissionais se formam só na universidade. Então, o nosso motor assim, é, de alguma forma, democratizar o acesso aos cuidados com saúde mental e também contribuir para a formação desses profissionais que têm uma noção do papel político da sua prática. Né? Então, quem quiser saber mais do Travessias, é só seguir a gente e a gente vai conversando ao longo das próximas semanas. Quanto à minha apresentação, eu sou o Marcos, eu sou psicólogo, psicanalista, eu clinico há mais ou menos uns 15 anos. Nesse meio tempo eu passei por um mestrado e por um doutorado também. E nos últimos anos eu venho estudando mais a interface da psicanálise com a política. E nesse momento estou conduzindo uma pesquisa sobre clínicas públicas de psicanálise em Belo Horizonte. E também sobre o que foi chamado de esquerda freudiana. Um grupo de psicanalistas engajados politicamente que participaram do movimento desde o início. Como esclarecimento também, eu acho que eu devo deixar explícito aqui que eu sou recém-filiado à Unidade Popular, me filiei no meio da pandemia, então não conheço os camaradas do partido pessoalmente,
E eu digo isso só para marcar que eu vou fazer o movimento de tentar tensionar aqui ao longo da conversa, mas eu não estou numa posição neutra. Não. Eu tenho uma posição, eu tenho um lado e eu estou atuando aqui como um aliado e de alguma maneira estou muito alinhado com muitas das propostas que eu tenho visto na candidatura do Gabriel Lobo. Quem tiver perguntas, no final eu vou abrir um espaço e aí vocês façam lá, porque eu não consigo acompanhar o chat aqui, então a gente separa uns minutinhos ao final para isso especificamente. Então agora vamos à apresentação do Gabriel Lobo. Eu agradeço muito, muito a sua disponibilidade, eu sei que sua agenda está muito corrida, vocês estão fazendo uma campanha bem intensa, e eu não vou nem te introduzir, assim, fazer um mini currículo, eu deixo que você faça isso, porque você se conhece melhor do que eu posso te descrever, assim. Então, a palavra está com você, Lobo. Abraço. Não, gente, boa tarde para geral, boa noite, na verdade já é noite, né? Eu queria primeiro aqui agradecer o convite do Marcos, todo o grupo Travessia Psicanálise. Se sinta agradecido e agradecida por esse meu agradecimento, porque hoje é um dia importante, né, para a luta em defesa da saúde pública do nosso país. Ontem o Bolsonaro publicou um decreto que delegava ao Ministério da Economia começar estudos para avaliar a privatização e a venda de setores do atendimento primário da saúde pública, e uma grande pressão popular nacional fez com que em menos de um dia ele fosse obrigado a recuar, porque não coube a ele e ele achou que conseguiria e não conseguiu. Então hoje a gente derrotou o Paulo Guedes e o Bolsonaro, então consideremos um dia vitorioso para a luta popular, e foi a pressão no Brasil inteiro. Militantes, ativistas, artistas, cantores e cantoras pressionaram, e estar num grupo de psicanálise, de defesa do SUS nesse dia para mim é importante. Bora lá. Meu nome é Gabriel Lobo, eu sou candidato a vereador em Belo Horizonte pela UP, tenho 23 anos, faço jornalismo na FMG, sou um jovem que vim das periferias, do povo pobre, trabalhador do nosso país. Sou também homossexual, então estou na comunidade LGBT nessa luta aí. E hoje eu tenho 23 anos e estou há 7 anos na luta em defesa da educação e da juventude. Então, dos 23 que eu tenho, há 7 eu participo ativamente de movimentos. E esse ano eu sou candidato a vereador pela UP em Belo Horizonte, muito a partir de um chamado que o partido faz, de uma construção coletiva, de lançar nossas lideranças para disputar, né? Nunca foi um anseio individual ser candidato, uma pretensão, um planejamento, mas foi resultado da luta. Então hoje eu sou candidato ao UP, a vereador, meu número é 80 mil, e represento uma geração de jovens que decidiu mudar essa sociedade, uma geração que foi formada por 2013, por várias vezes, né? Por várias lutas, manifestações. Eu sou do Observatório da Juventude, do Fórum da Juventude, então um mini currículo assim, dessa minha caminhada de 7 anos, de intensa luta, muito ligado sempre, vindo das periferias, ligado às periferias, mas também nos espaços acadêmicos, trilhando outro caminho. E hoje nós estamos nessa campanha e eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu posso apresentar um pouco da nossa proposta, né? Conversa com a cidade, sobre a cidade, acho que é um grande projeto, porque num momento onde as grandes emissoras cancelam debates, onde não se tem uma boa cobertura, a cobertura da imprensa sobre a disputa para vereadores é muito ruim, assim, uma cobertura muito ruim, uma cobertura que despolitiza o debate. Então acho que é importante ter iniciativas como essa. Queria agradecer aqui o Marcos, toda a turma do Travessia Psicanálise. Joia, Gabriel. Eu fiquei pensando se você... para me preparar para a nossa conversa, eu te assisti falando em vários lugares e eu acho que tem um elemento assim, na sua campanha que, pelo menos a minha, é muito querido, assim, que é essa energia, uma disposição de ir nos lugares, querer ir lá e dar a cara. Assim, né? Eu acho que isso é muito importante, muito bonito. Eu penso que você podia também dar para a gente um panorama. Assim, você participou também da fundação da Unidade Popular, né? Você está lá desde do princípio, né? Então, se você quiser contar para o pessoal que talvez não conheça o partido, por ser um partido recente, né? Show, muito bom. Marcos também como filiado aí, né, gente? A UP, ela é a Unidade Popular. Foi um partido que foi criado em 2014, começou a coleta de assinaturas. Em 2016, houve uma reforma política que fez com que nós perdêssemos 100 mil assinaturas. Em 2016 a 2018, nós coletamos 1 milhão de assinaturas em todo o país para criar o partido político. Para criar um partido político hoje é preciso coletar muitas assinaturas, nós coletamos.
referente a mais ou menos 500 mil junto aos cartórios. Coletamos 1 milhão, boa parte não foi aceita, mas boa parte foi aceita, e nós conquistamos esse registro. E a ALP surge de uma mobilização de vários movimentos sociais, né? Então, movimento por moradia, movimento de estudantes, movimento sem teto, movimento de mulheres, movimentos sindicais, vários movimentos que não se sentiam representadas nem representados por esses partidos que estão aí, até da própria esquerda. A gente quis criar o nosso partido para falar por nós mesmos. Nós tínhamos vários movimentos que estavam lá organizados, não tinham expressão. Não achando que a eleição resolve tudo, mas a eleição é um canal de disputa, porque nosso projeto é construir um país que supere essa sociedade, que seja melhor que essa sociedade, seja mais justo, menos exploração. E a eleição faz parte desse processo de convencimento das pessoas, de tensionar. Então nós criamos a ALP com o objetivo de ser um partido de esquerda e popular. Um partido de esquerda que seja alternativa para milhões de pessoas que não se sentem representadas pelos atuais partidos. O partido de esquerda que ajude a fazer uma transformação social no Brasil. É esse o objetivo da ALP. Um partido que não fique só na academia, que tenha uma presença forte nas periferias. E a ALP surge das periferias e chega a vários lugares hoje. A extrato da classe média, da classe alta, que é politizada, e vem agregando cada vez mais pessoas ao seu entorno, mostrando realmente que, mesmo que existe hoje um mito que as pessoas odeiam o partido, não. A ALP foi criada embaixo de uma eleição do Bolsonaro, embaixo de uma conjuntura muito difícil. Então, as pessoas não são contrárias a partido. As pessoas não concordam com essa política da forma como ela acontece, mas as pessoas não são anti-partido, anti-luta, anti-movimento social. Então, isso é um estigma, né, que foi se colocando aí, achando que as pessoas entendem, sim, e por entender que nós conseguimos criar o partido, e hoje a ALP vem se firmando seu lugar no Brasil. A ALP não vem falar que é a última bolacha do pacote, é o partido que presta, não. Mas ele é um partido que vem sendo alternativa para quem não se sente representado e vem ajudando a trilhar caminhos na reorganização da esquerda em BH e no Brasil. Sim, de fato. E aí, pegando um gancho em algumas coisas que você estava dizendo, assim, de fato, a gente vai pensar então que política a gente não faz só no período de eleição, né? É uma coisa muito mais, um movimento mais amplo. Mas, de algum modo, a eleição é um espaço importante, um momento importante para disputar esses espaços na Câmara ou mesmo na Prefeitura para construir esse mundo que a gente vai lutando no dia a dia, né? E aí eu quero dar um salto com isso para a gente começar a conversar sobre a sua campanha, principalmente. Assim, sei que você tem proximidade muito mais com políticas para juventudes mas sei também que pensar em direitos e políticas para as juventudes vai encampar uma série de questões, né? Saúde, educação, transporte, cultura também, segurança. Trabalho. Então, eu queria que você desse uma visão geral assim, das propostas ou de alguma que você queira falar primeiro para a gente ir conversando. Assim. Muito legal, assim, acho que agradecer essa questão e dizer, né, Marcos? A primeira coisa da nossa campanha, a impressão que a gente está dando na cidade, é uma campanha militante. Nossa campanha está na rua, disputando voto a voto, casa por casa, pessoa por pessoa. Acho que essa impressão aqui ficou na cidade. Nós passamos isso e é verdade, nós somos isso mesmo. Nós somos pessoas que acordamos às 7 da manhã, vamos dormir às 10 da noite e vamos para a rua disputar voto e fazendo um trabalho consciente do que nós estamos fazendo, né? Militante, organizado, que vai atrás, ativistas. Então nós somos isso. Na nossa campanha, não tem como negar, a juventude é uma pauta principal para nós, até porque, não sei se você reparou, uma campanha mobilizada muito por jovens, né? Acho que toda a campanha é só jovens, assim, poucas pessoas têm mais que 30 anos. Então a campanha, o grosso mesmo, é a juventude. Então, hoje as juventudes, e a gente fala juventudes no plural, de uma concepção política de que são vários os perfis de juventudes. Tem mais juventudes das periferias, tem mais juventudes universitárias, tem mais juventudes diversas. Então, juventude se marca por CEP, raça, orientação, sexualidade, gênero. Então, juventudes. E a partir daí, desse grande guarda-chuva, nossas principais pautas são 4 eixos principais. Educação pública de qualidade, e aí tudo que vem junto. Transporte bom e barato. Destacamos o passe livre. Uma crítica que a gente faz, infelizmente hoje, até hoje, o passe livre não foi colocado como uma bandeira da esquerda na Câmara Municipal. Nenhum mandato de esquerda batalhou até o fim pelo passe livre. Nenhum mandato de esquerda.
É um absurdo isso. Nós precisamos de um mandato na Câmara que vai colocar o passe livre na pauta e vai lutar até que ele seja aprovado. Porque é um absurdo que a mãe de família pague R$ 4,50 para o filho estudar. É um absurdo que o meio passe seja burocrático, porque o meio passe não é realidade para a maioria dos jovens, não. Não é para os estudantes. Então nós vamos ser o mandato, ser eleitos, que vai colocar o passe livre na pauta e vai batalhar e denunciar até que ele seja aprovado. Porque eu tenho certeza, se o mandato, ele faz essa luta dentro da Câmara e articula protestos com o povo fora, com certeza pressiona para vencer. Lógico que na Câmara vai ter vereador que não concorda, só que a pressão popular vai fazer ele concordar. A pressão popular dos estudantes. Então nós vamos ser o mandato do passe livre para o estudante. Chega, até quando nós não vamos ter? Tem em Brasília, tem em São Paulo, nós vamos garantir isso aqui com toda certeza, vamos lutar até o fim. Outra proposta também, emprego. Assim, gente, é um absurdo que Belo Horizonte não tem uma política consolidada de empregabilidade jovem. Porque hoje a falta de emprego é um calcanhar de Aquiles da vida dos jovens, é um gargalo. A falta de emprego, de oportunidade de trabalho, faz com que vários jovens tenham que se expor a situações de risco para ter renda. Então, ter uma política séria de empregabilidade que vai da formação até o primeiro emprego e dar assistência para esse jovem é fundamental. Então, nós queremos defender um banco de empregos para as juventudes, para que o jovem não precise ser obrigado a só ter um emprego informal, o aplicativo, o emprego sem direito, o bico. Não dá para ser assim. O jovem tem que ter emprego, carteira assinada, direitos assegurados. Porque, inclusive, o jovem lá na frente precisa aposentar. E se ele fica 10, 15 anos trabalhando num serviço que não garante o INSS dele, ele chega lá com 70 anos, vai aposentar e descobre que tem que pagar mais 10 de contribuição para aposentar. Com essa reforma da Previdência, é para matar o jovem de trabalhar. Então, a questão do emprego para nós é importante, sabe, Marcos? A cultura que a gente coloca, a cultura para nós é um eixo, porque a cultura salva vidas, os centros culturais salvam vidas, o projeto social salva vidas, várias pessoas revolucionam sua forma de ver o mundo depois que participam de um projeto social. Então nós defendemos isso, mais cultura, mais investimento cultural. E por fim, direitos humanos, assim, nós não concordamos com essa turma que fala que direitos humanos é de bandido. Assim, não concordamos. Não é isso. Isso é fake news. Isso é mentira. Direitos humanos são direitos que trazem com que todas as pessoas tenham dignidade, sejam respeitadas, sejam gente, não seja lixo, não seja bicho, seja gente tratada como tal. Então, direitos humanos para nós, combater a LGBTfobia, o racismo, o machismo, desumaniza as pessoas. Não dá mais. Parece bobo, mas campanhas de conscientização são fundamentais ainda hoje. Políticas públicas que minem o preconceito, políticas públicas que não reproduzam os preconceitos estruturais. Então, de maneira geral, nossa campanha é por todos os direitos dos pobres, dos trabalhadores, das periferias. Mas ela tem os problemas específicos que a gente quer resolver da população de BH. E aí as juventudes ganham um papel prioritário. Porque se a gente não cuida da juventude, toda a sociedade é prejudicada. Toda a sociedade é prejudicada. Então, se a gente começa a fazer, a partir da juventude, todo um processo, toda uma campanha, um trabalho, a gente, na nossa opinião, tem muito mais chances de transformar a sociedade a médio e longo prazo. E é esse o projeto da campanha. E é isso. A campanha tá linda, assim. A campanha bateu R$10 mil de arrecadação, de doação. Não é qualquer campanha que recebe R$10 mil de doação. Nós nem esperávamos, nós conquistamos. Isso mostra uma campanha com vida, uma campanha como não se vê há muito tempo. E nós estamos felizes de fazer parte disso. Sim. De fato, assim, eu tenho acompanhado a sua campanha e mais algumas também da Unidade Popular mais de perto e aí posso dizer orgulhoso, assim, eu doei um pouquinho desse dinheiro aí, porque eu achei que é relevante. Sim. A gente tem que tentar construir isso junto aí do jeito que for possível para cada um. Assim, né? De pouquinho em pouquinho a gente consegue esse valor desse tamanho. Assim. E ainda nesse tema, então, da campanha, assim, saindo um pouco do que eu estava pensando de discutir agora, mas você falou um negócio que me provocou. Assim. Vocês têm ido para a rua, vocês têm movimentado essa campanha mais olho no olho, né? Assim. Só que a gente tem esse grande problema agora da pandemia e isso talvez limite um pouco o tipo de eventos e de coisas que vocês gostariam de fazer, né? Assim. E aí, assim, como é que
Vocês estão tentando substituir isso mais por uma manifestação mais online? Qual que é o panorama aí? Olha, Marcos, a primeira coisa, a gente intensificou as redes sociais, é verdade, né? A gente não pôde abandonar esse trabalho. Só que a gente avalia, Marcos, que a esquerda, ela vence nas ruas. A rede social não é o lugar da esquerda, assim, é um lugar importante, mas lógico que quem tem uma grana na mão tem muito mais chance de ganhar na rede social. Pagar propaganda, até no YouTube tem propaganda das turmas da direita. Então nós fazemos nossa rede social com ativismo, não é máquina, é com ativismo, é engajamento da militância. Só que nós avaliamos ainda no começo que é na rua que a gente vai conseguir os apoios que a gente quer. Então a gente foi para a rua com todos os cuidados. Tem que ter muita atenção, que hoje eu li uma notícia, inclusive, que acho que 13 candidatos já faleceram de Covid desde que começou a campanha dia 27. Já tem um registro de alguns candidatos que faleceram no Brasil inteiro. Então tem que redobrar o cuidado, né? O cuidado tem que ser fundamental. Ninguém está imune. Nós não podemos, a gente tem que se autocontrolar mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que nós não podemos abrir mão de ir para a rua. Não dá. Milhões de pessoas todos os dias são obrigadas a ir para a rua trabalhar. Nós ainda vamos porque nós queremos. Tem pessoas que não tiveram nem opção de escolha de não ir para a rua para se proteger. Foram obrigadas. Então nós somos heroínas e heróis mesmo, que estão dando sua vida para fazer mudança. Então a gente avalia assim. Assim como, Marcos, eu queria dizer que dos atos antifascistas. Os atos antifascistas, as pessoas foram para a rua, e diferente do que falaram que ia causar tumulto, que ia causar reação da direita, nós barramos um golpe. O Bolsonaro queria intervir no STF, quando o STF falou que ia investigar o telefone dele. Quando o STF falou que ia investigar o telefone dele, ele falou, vou intervir. Quase chegou no golpe. E nós fomos para a rua naquela época para impedir o golpe. E quando a maioria da esquerda falava que não tinha que ir para a rua, nós fomos com todos os cuidados. Não tinha ninguém na manifestação sem máscara. A gente via policial sem máscara, mas não via ninguém sem máscara. Então, eu acho que na pandemia, com todos os cuidados, tem que se fazer a luta com distanciamento, mas nós não podemos abrir mão não, Marcos. Infelizmente, nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, né? Acho que isso a esquerda precisa fazer sempre, se adaptando às realidades que se colocam. A luta de classe não é fácil, não é a mudança do Brasil não vai ser tranquila. A mudança que o Brasil precisa não vai ser tranquila. Vai ser difícil, e tem sido difícil já. Mas não nos desanima. Eu inclusive lembro desse período das manifestações antifascistas, que eu não pude aparecer lá porque eu tenho asma e fiquei em casa, mas eu via daqui da janela o movimento descendo a Afonso Pena de um jeito assim, com algum distanciamento. Então queria aquele volume, assim, foi realmente bonito de ver e acompanhar que você estava transmitindo ao vivo ali no momento. Foi um momento muito importante mesmo. E agora eu pensei assim, de voltando para uma discussão sobre pautas assim, e propostas que vocês estão trazendo. Como a gente já conversou, assim, nós somos aqui um grupo de psicólogos, de psicanalistas, e que então a gente está um pouco mais engajado em pensar cuidados com a saúde mental e que afetam o tema de juventudes e também outros. Né? E aí, assim, como é que a gente pode pensar, levando em conta, por exemplo, que saúde mental não seria só garantir que o sujeito vai procurar e vai ter um psicólogo e um psiquiatra, né? Assim, tem outros fatores que talvez estejam diretamente ligados a essa questão da saúde mental, né? Um sujeito, por exemplo, desempregado, um sujeito que está passando fome ou não tem onde morar, ele certamente está numa posição de sofrimento e de vulnerabilidade maior do que só de dar uma consulta com um psiquiatra ou um psicólogo, né? Assim, e, ao mesmo tempo, também aproveito seu comentário inicial para dizer que, pelo menos da forma como a gente acredita, qualquer projeto para a saúde e para a saúde mental tem que passar por uma aplicação efetiva do SUS, né? Não por um desmonte, não por uma tentativa de substituir por serviços outros, né? Assim, as comunidades terapêuticas de cunho religioso, que às vezes reproduzem a lógica manicomial, né? Então, eu não sei assim, se você quiser dar alguma ideia nesse sentido, ou pensar assim, bom, quais políticas para a saúde no sentido mais geral, assim, ou tomar algum desses elementos que a gente já discutiu como componentes dessa produção de saúde, né? Assim, deixa eu colocar sobre essa questão.
da saúde mental e da saúde, né? Primeira coisa, eu concordo muito com o fim dos manicômios. Eu avalio que os manicômios não são uma forma humanizada de tratar pessoas neurodivergentes, pessoas que têm outras acepções da questão neuro mesmo, sabe? Manicômio não resolve, assim. Eu acho que desumaniza as pessoas neurodivergentes e nós devemos tratar, a primeira coisa é tratar as pessoas neurodivergentes como pessoas comuns e tirar esse estigma negativo que se tem sobre as pessoas neurodivergentes. Eu acho que toda a bandeira e a luta capacitista nesse momento eu tenho passado por um letramento dessa luta, é verdade. Outro dia eu tive uma conversa com uma amiga que é da luta da comunidade autista e ela me fez um letramento. E é cruel a gente saber que, infelizmente, muitas pessoas autistas são tipificadas, ignoradas, são excluídas e são patologizadas, né, como se fosse doença. Então, eu acho que a primeira coisa é sem manicômios e começar a tratar a diversidade das pessoas neurodivergentes, que faz parte do conjunto das diversidades que a sociedade tem, e a gente precisa encontrar as potências dessa diversidade e não excluir, ou esconder, ou prender, ou tirar da sociedade as pessoas que, porventura, por conta desses padrões preconceituosos, são consideradas anormais. Então, a primeira coisa é acabar com essa postura que até muitas vezes a própria esquerda acabou reproduzindo por não conhecer ou por não ter domínio dessa pauta. Então, eu reafirmo esse compromisso. E sobre a questão da saúde mental, eu tenho certeza que o tratamento e todas as questões precisam ser humanizado do início ao fim, assim. E hoje várias coisas atravessam as juventudes no que diz respeito à saúde mental, né? A questão do trabalho, da frustração do sonho. Essa sociedade, do jeito que ela está, capitalista, ela coloca para nós muitas, como que eu posso dizer? Muitos símbolos e muitas conquistas simbólicas, e muitas vezes a gente se frustra quando não alcança elas, e essa frustração é colocada para nós como fracasso seu. Então é um fracasso meu se eu não passei no vestibular, é um fracasso meu se eu não conseguir emprego. E isso tem afetado a saúde mental de várias pessoas. Então acho que a primeira coisa é tratar a saúde mental não como uma coisa menos importante ou menos prioritária ou com brincadeira. Não é brincadeira, é sério, entendeu? Acho que nós mesmos temos que nos policiar para não tratar nunca isso como brincadeira. E acho que nesse papel é importante fortalecer o SUS, porque hoje várias pessoas das periferias e jovens têm muitas vezes situação de sofrimento mental e nem noção disso não tem noção. E muitos jovens que vêm de camadas médias, que tiveram acesso ao entendimento, a um letramento, entendem essa situação. Então, parte da população é negada até de saber o que ela tem, o que tenha agoniado, o que tenha trazido sofrimentos. Eu não domino muito essa pauta, eu conheço mais por conta da nossa caminhada na universidade, tem uma presença forte dessa luta por saúde mental, porque essa forma como a universidade funciona é muito elitista, muito cobrada, é muito ruim. Então tem uma pauta importante de saúde mental na universidade, mas eu sei que é muito maior do que a universidade, é da sociedade como um todo. Mas o que eu sei de acúmulo um pouco é isso, assim, eu também escuto muito, eu aprendo muito na caminhada. Na campanha eu estou aprendendo muito, eu sempre anoto, estou com um caderninho anotando tudo para poder aprender, não falar errado, falar do jeito que é certo que é para falar. E assim, acho que eu vou aprendendo assim. E dessa pauta é isso, eu sei que BH tem alguns centros de referência de saúde mental especializados, tem uma equipe pública bacana, que conhece da pauta, que estuda da pauta, profissionais capacitadíssimos, mas eu também sei que provavelmente, como todo serviço público, é sucateado e não é valorizado como deveria. E todo ano tem aquela marcha, né, contra os manicômios, a marcha das pessoas que são neurodivergentes, as pessoas como um todo, né, tidas como loucas, e eu vou a essas marchas sempre, participo dessa marcha, que é na Semana da Saúde Mental, e acho que é um pouco do que eu posso contribuir com a pauta, assim, meu lugar na luta sempre. Perfeito. E complementando o que você já colocou, assim, eu acho que, primeiro, essa lógica de individualizar a questão, né, assim, é um problema daquele sujeito, daquele indivíduo ali, não um problema social ou de ser considerado fazendo parte dos direitos humanos, né, assim, direito à saúde. E por parte de alguns esforços do governo, no sentido federal, mas estadual e em alguma medida até municipal,
uma tentativa de recuperar a lógica manicomial, como eu disse. Parece que tem esse projeto de sucatear o SUS, né, que já vem sendo executado. E acho que isso que você colocou assim, a gente tem que fazer frente a isso. A gente tem que dizer, não, peraí, não é ok prender o camarada numa comunidade, deixar ele lá 6 meses numa situação precária, com a desculpa de que está se tratando alguma coisa, mas com interesse financeiro, principalmente envolvido aí, dos donos dessas clínicas e tudo mais. Assim. E aí, de novo, como eu acho que esse tema está muito vinculado a outros, né? Assim, aqui em BH tem uma presença forte de psicólogos também nos centros de referência à assistência social, né? Eles estão para tratar e conduzir questões de população de rua e tudo mais. Então, acho que também é um outro campo onde esse tipo de reflexão tem que habitar e talvez já habite, né? Assim. E eu acho que no fim das contas, da minha parte, também contribuindo para o que você já completou do tema, uma aplicação efetiva do SUS. Assim, né? A gente que atende pessoas, às vezes escuta assim, você vai encaminhar o sujeito para um psiquiatra e a consulta é daí 2 meses, ou então ele é atendido muito rapidamente, então tem uma dificuldade também, às vezes, no acesso a esse serviço. Que isso tem que ser, de alguma maneira, ampliado e considerado um pouco mais. Eu acho que uma coisa que, independente disso, né, Marcos, é assim, um mandato, ele é uma ferramenta de luta. Então, se apresentam na Câmara, por exemplo, pautas da saúde, se o mandato não tem um grande acúmulo sobre a pauta, cabe a ele buscar pessoas que têm. Então, como mandato, lógico que o mandato não é pauta de tudo, não pauta tudo e nada. Mas sempre que as lutas aparecerem, precisa chamar as pessoas que estão nessas lutas para escutar. Eu acho que como compromisso de candidatura, é esse o compromisso nosso. O mandato, ele vai ser aberto a qualquer luta. A luta a gente não conhece. Vamos escutar, vamos dialogar, vamos acolher, para a gente ter posição. Porque o que não pode é ficar em cima do muro ou então defender coisas que não se defende, por não saber, por ignorância, por não escutar. Então acho que a primeira coisa que um compromisso nosso é dialogar os grupos que forem, independente da pauta que for, que diz respeito à nossa luta, porque a gente vai aprendendo, né? Perfeito, concordo. Nós estamos chegando mais ou menos em 30 e poucos minutos da conversa, e aí eu não sei se agora talvez seja um bom momento de ver se alguém tem alguma questão que queira colocar, para alguém que esteja assistindo queira colocar a questão. Então fica aberto esse espaço para o pessoal que está aqui, mas enquanto isso não acontece, assim, eu vou também já engatilhar uma outra questão para a gente ir pensando. Assim. A UP está numa coligação com o PSOL e com o PCB, né, na candidatura para prefeito, e pelo andar das pesquisas tem-se a impressão de que o Calil está com uma vantagem um pouco larga. Assim. Como que você avalia esse cenário, as possibilidades de um segundo turno, ou como é que dá para fazer assim, diante desse cenário um pouco desesperador, né? Isso é verdade. Eu queria lembrar aqui, Marcos, que na eleição que a Erundina foi eleita, quando a Erundina chegou na boca do primeiro turno, ela estava em 3º lugar nas pesquisas, e ela foi para o segundo turno com o Maluf naquela época. E por que eu queria dizer isso? Porque eu queria dizer que as pesquisas nem sempre são um retrato do que é verdade na sociedade, né? Nem sempre a pesquisa vai bater com o que vai acontecer. Todo mundo lembra que se dependesse das pesquisas para a eleição presidencial em 2014, a Marina tinha ido para o segundo turno. Se dependesse das pesquisas, a Marina estaria no segundo turno, não esteve. Então eu queria dizer isso aqui porque nós temos que nos atentar sempre a isso. As pesquisas são um recorte de um público e nós sabemos que às vezes qual público é consultado, né? Qual público é entrevistado para essas pesquisas. Não desqualificando o método científico, mas dizendo e colocando os pingos nos is que também existe uma margem de erro, existe uma probabilidade, é um teste, é uma aposta a pesquisa também, não é necessariamente o que vai acontecer. Então, dito isso, eu queria dizer que com Auriléo nós podemos chegar ao segundo turno, porque é fundamental para a gente que o Calil não vença no primeiro turno. Porque se o Calil vence no primeiro turno, a tendência é ele fazer um governo muito mais à direita. Um governo que tem liberdade para fazer o que ele bem entende, sem pressão. Porque vai dar a impressão que não existe oposição em BH. E existe sim oposição, existe sim pessoas que não concordam.
Tem pessoas que não concordam com a fala dele sobre as pessoas em situação de rua, por exemplo. Fala escrota, fala desumana, a situação que não pode dar conforto, porque senão as pessoas ficam na rua. Quem fala isso em 2020, sabe? Isso é uma coisa absurda. Então, acho que nós temos uma missão de virar voto, uma missão de correr atrás, porque se o Calil é eleito no primeiro turno de lavada, o governo dele com certeza vai ser um governo muito mais autoritário. O Calil é autoritário, ele é autoritário. Ele acha que manda na cidade. Então, nós não podemos aceitar isso. E se o Calil for para o segundo turno com a direita, é ruim também, porque vai sentir a Bolsonaro, sabe? Calil ou João Vitor Xavier, fala sério, assim. Na nossa opinião, eles não representam, porque são projetos que não visam resolver os problemas do povo mais pobre e trabalhador da cidade. Nem João Vitor Xavier, nem o Calil. Embora o Calil tenha tido uma postura mais razoável na pandemia, isso não tira dele vários problemas que sua gestão teve, entendeu? E na pandemia, mesmo assim, houve muita coisa que deveria ter sido melhor encaminhada. Então, em um segundo turno com Calil, Auriléo, que hoje é a chapa progressista com mais condição, com certeza aperta para o lado, porque aí tem debate. Porque aí é 15 minutos para cada um, aí o pé na televisão é 15 minutos para cada um, e aí as televisões vão fazer debate. Tem que também dizer que é um absurdo as TVs não fazerem debate. Olha, como que as pessoas vão decidir o candidato sem debate? Ah, cancelou por causa da pandemia. Está gravando novela, está fazendo jornal, está fazendo produção de matéria jornalística e pandemia. Então acho que é um absurdo não ter debate. Sou plenamente contrário. Acho que é um desfavor para a democracia. E mostra que essas empresas, grandes grupos de comunicação, não têm interesse com a democracia. Porque se tivesse, faria debate. Se realmente tivesse preocupação com a democracia. E é isso, eu estou com o Auriléo. Acho que essa chapa representa a esquerda da cidade, representa o povo pobre das periferias, representa a alternativa. Tudo bem se fosse uma chapa maior, com mais unidade, mas se não for, a gente vai fazer a campanha da mesma forma, porque nosso compromisso é com o povo, né? Então, em nome do povo, a gente faz a unidade, em nome dos direitos, né? E tem sido uma campanha linda, maravilhosa. Tenho tido a oportunidade de estar em várias agendas e represento, tenho feito nossa parte nós estamos fazendo para levar para o segundo turno, virando voto, falando, conversando, convencendo. Sim, como eu disse, eu te acompanho pelas redes e tudo, e tô vendo, assim, diariamente vocês fazendo esse movimento interessante. Assim. Aí, completando essa pergunta, assim, para a gente talvez pensar junto, assim, como é que você imagina num cenário talvez menos otimista, assim, em que efetivamente o Calil acabe ganhando, qual enfrentamento e tipo de resistência é possível fazer nesse pior cenário? Você acha que a distribuição na Câmara de Vereadores vai ficar mais favorável à esquerda ou não? Assim, eu sei que são perguntas que a gente vai ficar aqui imaginando o que será, mas para pensar junto com você, assim, como é que você lê isso aí, o que você pensa que é possível fazer? Veja bem, sobre a Câmara, eu aprendi nessa eleição que a eleição é meio uma caixinha de surpresa, assim. Da forma como ela acontece hoje, ela é muito comprada pela grana, pela compra de votos, e para nós da esquerda que fazemos uma política diferente disso, a eleição fica... É uma incógnita sempre, sabe? Porque não dá para você fazer um ibope por vereador, é difícil saber de fato. Então, muitas vezes, e para mim, particularmente, para nós da UP, a nossa primeira experiência, então nós não temos um mapa anterior de onde a gente tem mais força. A gente vai agora saber realmente onde é que nós estamos, e nossa perna. E pode dar muito bom, pode dar muito ruim, ou pode ficar ali no mais ou menos. E tudo vai ser bom. Para nós, o que der, já estamos... Grande vitória. O que for, já é uma grande vitória, porque para nós, que não tínhamos nada há pouco tempo, fazer essa campanha que nós estamos fazendo agora, pôr no povo na rua, pôr nossas ideias na rua, tem sido tudo. Eu acho, na minha humilde opinião, que a esquerda vai crescer na Câmara. Eu acho que a pandemia veio para mostrar o lugar da esquerda. Eu acho que o governo do Bolsonaro está falido, está muito ruim, as pessoas perceberam isso. E eu acho que existe hoje uma tendência da esquerda a ocupar mais espaço na Câmara. Mas o principal enfrentamento hoje, Marcos, a principal dificuldade são as pessoas que não querem nem votar. Não é nem as pessoas que são bolsonaristas. O principal, a pessoa mais difícil de virar voto é a pessoa que fala, eu nem vou votar, não quero votar em ninguém. Isso é o que eu tenho encontrado mais dificuldade de virar voto dessas pessoas do que quem tem mais ou menos, quem ia votar em conhecido, desconhecido, em genro. Essas pessoas que nem querem votar é uma aversão à política, total.
e mostra, de fato, uma despolitização, né, assim, da sociedade. A política resolve os problemas, né? Então, se o Calil foi eleito no primeiro turno, nos seguremos na Câmara, nos seguremos nos movimentos populares, nós continuaremos na luta, como sempre nós fizemos, e a gente vai resistir. E nós temos, acho que hoje, condição de crescer a bancada na Câmara, sim, porque, inclusive, entrou mais um partido na disputa, né? O P entrou na disputa, não foi para poder fazer uma campanha fraca, nós entramos na disputa. Isso vai quebrar votos da direita, quando a UP entra para jogo, atuando nas periferias, indo para lugares onde a esquerda não estava ainda tão organizada, indo para novas pessoas, a gente, evidentemente, vai quebrar a voto da direita. A UP quebra esse papel. Então, acho que a gente vem mostrando que não viemos para dividir, viemos para somar. E eu, particularmente, minha humilde opinião, acho que nós vamos crescer na Câmara sim, de Vereadores no ano que vem. Sim, sim. Ótimo. Boa avaliação. Interessante. De algum modo, eu acho que você tem razão também em apontar que um dos combates é a despolitização, né? E isso se dá por várias frentes. Assim. A própria coisa do não ter debates trabalha nesse sentido, assim, de ou algumas candidaturas não vão nem existir ao olhar do público, né? Assim, ou passa-se alguma ideia assim, de que não precisa ter debate porque é todo mundo muito igual, assim, né? Então, esse é um elemento a ser combatido, eu acho que diariamente. Assim. Não é igual, não tanto faz. Nós temos que marcar posição e mostrar como é que nós somos diferentes. Né? Assim, como é que é possível apresentar para alguém, esse sujeito que não quer nem votar, o que a sua candidatura, a candidatura da Áurea e do Léo, podem mostrar para ele de mais próximo para a vida deles. E não como tanto faz quem está lá. Né? Esse é um elemento importante. E ainda no tema pandemia, você assim, acha que o pessoal que não vai votar, o que te fala que não vai votar, é mais por esse elemento pandemia, de estar inseguro, ou de fato é assim, não quero votar, não tanto faz? Eu acho que para muitas pessoas vai juntar o útil ao agradável. Eu já não queria votar mesmo, já está em pandemia, eu não vou lá na aglomeração, não vou... Tem uma parcela da sociedade que vai juntar o útil ao agradável e não vai votar. Eu acho que, inclusive, vai aumentar o número de abstenção, vai aumentar o número... Não sei se o número de nulos deve manter o mesmo para a prefeitura, mas a abstenção vai ser maior e isso vai fazer com que o quociente eleitoral para fazer vereadores seja menor e aí partidos menores têm mais chance. Porque se o quociente, a partir do aumento da abstenção, ele abaixa, nós como a UP, que é um partido novo, tem mais chance, porque é menos votos para conseguir chegar lá. Então, eu acho que vai ter esse fenômeno nessa eleição, eu tenho sentido isso. Eu acho que para muita gente, não existe pandemia, mas eu não posso generalizar, não tenho uma pesquisa para falar quantas acham que já não querem mais. Então, na minha opinião sobre pandemia, muitas pessoas não vão votar, e sim, como a Isa falou aqui, não vai votar, porque não... Mas eu acho que mesmo assim, se as pessoas de esquerda que não querem votar, acho que as pessoas de esquerda precisam fazer esse esforço de ir votar. Acho que as pessoas de esquerda não podem deixar de votar por conta do isolamento. Acho que tem que ir com proteção, ir em horários vazios, ir muito protegido, máscara, luva se necessário, álcool em gel, proteção. Mas as pessoas de esquerda, eu acho que elas não podem deixar de votar, porque a esquerda vai perder como um todo. Então, tem que ter a consciência que vai ser nesse momento, o seu isolamento, mas nesse momento é importante fazer esse pequeno rompimento com toda a segurança para garantir que a gente tenha na Câmara uma bancada de esquerda ou na prefeitura uma prefeitura de esquerda. Então, eu acho que cabe, lógico, que se não tem condições, tem família, tem grupo de risco, não vai, mas se puder fazer esse esforço e garantir com toda a segurança de ir votar, vá votar, porque cada voto, eu já participei muito de eleição de DCE, eu acho que não é um exemplo, mas eu já aprendi na eleição, em disputa eleitoral, que cada voto faz diferença, cada votinho, um por um faz diferença. Então, cada voto que a gente puder levar para a urna esse ano é importante. Lembrando que é obrigatório votar, mas hoje em dia parece que é opcional, né? As pessoas não é obrigatório de verdade, né? Então, muita gente não vai mesmo, não. E acho que a gente tem que combater isso aí, fazer esse esforço. Inclusive, é ruim, porque os prazos do TSE para mudança de título são ruins, assim. Muitas pessoas vão encontrando que queriam mudar seu título, não conseguiram, porque deu pandemia, não deu tempo. Então, assim, o TSE tem uma morosidade para resolver isso, que eu acho que atrapalha também, essa morosidade do TSE para resolver essa situação. Sim, sem dúvida. Concordo. Assim, a gente, pensando no campo da esquerda, não estamos podendo nos dar esse luxo, né, de não votar. Né? Isso não
Porque quem vai sair perdendo é exatamente a esquerda. Acho meio que que não uma votar autodefesa. Né? é difícil não votar, é complicado não ir votar. Sim. E aí, Lopo, a gente já vai caminhando mais para um certo fechamento da conversa. Eu queria que o pessoal tivesse feito perguntas, mas não fizeram. Essa turma que tá aí não quer fazer pergunta não, gente. Faz pergunta aí também, agora é a ó. hora. Gosto de conversar com vocês, vai. Pede chance não, coloca aí uma questão. Tem o pessoal que tá aí desde cedo participando até agora, eu gostei demais. Vamos caminhando, mas se o pessoal não quiser, né? Quem quiser, faz aí. Quando é que vocês vão ter chance de falar com o candidato a vereador assim, de forma direta, né? Assim, longe, né? Assim, então agora é o momento mesmo para esse contato. Assim. Eu posso contar de algumas experiências, bem rapidinho aqui? Por favor. Claro. A primeira coisa, nosso panfleto, esse negócio que você falou da proposta é interessante. Nosso panfleto, ele tem os nossos eixos. Eu percebi que nessa eleição, muito candidato não apresenta nem a proposta para as pessoas. É a cara do sujeito, o número e, às vezes, o currículo. E olhe lá, tem gente que nem o currículo coloca. Então, eu acho que assim, a gente trazer as propostas, porque eleger alguém não é ser um cheque em branco para ninguém, né? Não é cheque em branco. Então, acho que essa questão aí é importante de falar que colocar as propostas tem sido uma coisa legal, que nós gostamos, avaliamos como positivo e foi bom. O Russo perguntou aqui, fala Russo, como tem sido a participação da juventude na campanha. Eu comentei até com o Marcos aqui antes, Russo, a campanha é quase toda jovem, acho que 90% da campanha é jovem. 90% do time de gente que está indo para a rua é jovem. Nós temos pessoas de mais de 30 anos, sim, mas aí como tem sido essa participação muito ativa, cara, a juventude, se olhar para um jovem e falar, nós queremos eleger um jovem, e olhar para ele e falar, nós não temos representantes lá, tem feito diferença, porque não é a gente falando de outras pessoas, nem a gente fazendo campanha para alguém que é engravatado, é a gente olhando olho no olho. Eu tenho sentido isso, onde é que nós temos mandado, sabe? Você entrega para um jovem de 23 anos que não tinha ninguém que ia votar, e fala, poxa, acho que eu vou votar nesse mano aqui, gostei demais, pô, legal. A pauta LGBT colando, a pauta contra o racismo, a juventude não gosta do Bolsonaro. Primeira coisa, jovem não gosta de Bolsonaro. A maioria não gosta. Você fala mal do Bolsonaro. E aí, vários jovens perguntam, e aí, Bolsonaro? E concordam com a gente. Então, eu queria destacar isso aqui, que a juventude não gosta do Bolsonaro. E é uma impressão positiva da campanha. O que eu tenho pensado para a juventude, Lu? Russo, a primeira coisa para a juventude, nós temos que implementar, que o Conselho Municipal de Juventude já fez, o Plano Municipal de Enfrentamento ao Genocídio da Juventude Negra. Então, esse plano precisa ser implementado. Segundo, um Plano Municipal de Juventude. Todo o Estatuto da Juventude nacionalmente precisa ser readequado para a realidade de BH. Então, a médio e longo prazo, precisamos elaborar um Plano Municipal de Juventudes. Por que a gente vai pegar o Estatuto? Porque, olha a diferença, o ECA existe há 30 anos. O Estatuto da Juventude da Criança, o Estatuto da Juventude existe desde 2015, são 5 anos. Então, o ECA tem 30 anos de desenvolvimento, o Estatuto tem 5. Então, o Estatuto da Juventude ainda não foi absorvido pela instituição pública como deveria. Então, nós vamos fazer ações para que a instituição pública absorva formação continuada dos gestores públicos em direito à juventude, formação continuada das pessoas que atuam nos equipamentos para poder saber lidar com as questões de gênero, raça, classe e sexualidade. Então, primeira coisa é implementar o Estatuto da Juventude no poder público, para que ele entenda o que é. Porque hoje é muito. A juventude é a Secretaria da Juventude. E os outros setores, a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Economia, a Secretaria de Obras, as outras secretarias não pensam na juventude. Olha, tem que interligar o trabalho das secretarias, não dá para a juventude ficar só numa secretaria, a caixinha da juventude ali. Aí lá vai tudo, lá vai LGBT, negros, e o resto tudo não pensa, não dá. E aí é um pouco dessa questão. Tem aí, uma outra pergunta aqui fala aí. Como ampliar o diálogo com as pessoas que não querem votar? E depois tem uma outra do Alberto também que eu logo te faço ela. Nossa, show demais. Que é isso que eu quero? Nossa, show demais. Gui arrasou. Gui é ótimo, gente. Eu amo o Gui demais da conta. Falar com vocês, ele falou que ama ampliar o diálogo, como quem não quer virar voto. Cara, as pessoas que não querem votar, elas são muito resistentes, assim, impressionante, são muito resistentes. Eu gasto um tempo falando, assim, tem gente que eu falo, um pouquinho de esperança, que você tiver do seu coração, dá uma chance. Eu falo um pouquinho. Eu estou fazendo questão de vir falar com o senhor. Qual foi a última vez que você viu isso acontecendo? Um jovem participando. Então, eu vou falando até quebrar, porque é igual a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu vou falando, até a pessoa fala, me dá o panfleto aqui. Outro dia eu passei na casa do meu, chamava Eduardo, mora lá no Caiçara.
Não, nem voto, falei e deixei o panfleto lá. Tem gente que acha que não precisava fazer isso, que era melhor eu ir e panfletar para outras pessoas, para não gastar meu tempo conversando com quem nem vai votar. Mas às vezes eu acho importante, sabe, gastar um tempo com essas pessoas, dialogando, trocando ideia. Eu acho importante. Eu acho que, assim, é pequenininho, mas faz diferença, cara, sabe? Olhar olho no olho, convencer. Isso é política, de verdade, sabe? Isso é política. Olho no olho lá, convencendo o cara. Política não é o número de santinho que eu entreguei só, não. Política é a qualidade da entrega, sabe? A qualidade do diálogo. Então, eu prezo, sempre que possível, na qualidade do diálogo. Perfeito. Antes de eu ler a pergunta do Alberto, só pedir desculpa aí que agora um vizinho resolveu dar umas marteladas aqui, mas coisas da live aqui. O Alberto está dizendo aqui, tenho mais sugestão do que a pergunta, Gabriel, sobre a especificidade da ação do vereador. Quais os limites da ação do vereador? Quais as pautas da esquerda não são passíveis de resolução no âmbito municipal? Valeu, Alberto, a pergunta. Qual a especificidade da ação do vereador, né? Eu acho que o vereador ele precisa trabalhar, lógico, com a propostas de lei orgânica do município, propostas de mudar nome de rua, propostas para implementar as ações do município, mas os limites, eu acho que tem um limite institucional, que a gente tem pautas específicas, a burocracia da Câmara impede de fazer muitas coisas, às vezes, que a gente sonha, que vai chegar lá fazer, não vai conseguir fazer tudo. Mas eu acho que a gente não pode... Uma diferença, Alberto, que eu acredito que como política tem que ser feita, é não achar que a limitação institucional é uma limitação política. A limitação institucional não me permite, como vereador, ocupar a Câmara. Mas não tem limitação política para estar com os movimentos ocupando ali. Eu lembro bem da Erundina. A Luísa Erundina, em 2016 ou 2015, ocupou a cadeira do Cunha para que a sessão fosse impugnada e não acontecesse uma sessão que ia votar algum projeto lá de direita, não me lembro. Mas eu lembro que a Luísa Erundina, no auge dos 70 e tantos anos dela, sentou na cadeira e falou, eu não vou sair daqui até que a sessão seja cancelada. E ela não foi impugnada, não foi cassada, nada disso. E lembrar também, o Getúlio Vargas, na campanha da legalidade, na década de 60, ele falou, o Getúlio Vargas não, o Tarso Genro, quem foi? Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, pelo PDT, na época de 62, quando eles ameaçaram que não ia permitir que o Jango pudesse tomar posse depois de uma viagem da China, o Leonel Brizola falou que iria armar a população para impedir o golpe. O Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, falou que legalmente ia distribuir armas para a população para organizar um grupo de resistência ao golpe. Governador não foi cassado, não foi impugnado e usou o poder institucional. Então acho que tem o limite institucional da ação do vereador, é muito o limite político também. Lógico que eu não consigo, por exemplo, legalização da maconha, legalização do aborto, não são pautas de vereador. Mas o limite político, ele sempre pode ser ultrapassado para garantir a luta popular. E o limite político é sempre um limite assim, lógico que não é agredir ninguém, matar ninguém, não é isso, mas o limite político de usar de ações extra-institucionais para dentro da instituição, cabe ao vereador às vezes também. Assim como da vez que o Jean Willis cuspiu na cara do Bolsonaro. São coisas que não pode, mas acontece, tem que ser feita também, não está errado não. Acho que é muito limitante, a gente não pode se iludir, achar que vai mudar o mundo numa Câmara de Vereadores, mas tem que fazer o máximo para mudar o mundo lá. Eu não posso ter ilusão, mas eu tenho que fazer o máximo que pode ser feito lá dentro. Sim, sem dúvida. Tem duas perguntas da Elisa e também acho que do Russo, perguntando sobre o CRJ. Se há proposta e quais são. Eu gostei da pergunta, porque o CRJ é uma batalha, né? Quem estava lá sabe como é que é. O CRJ é muito bom, mas tem muito problema, assim. Então eu não gosto nem muito de ficar falando dos problemas do CRJ, porque eu acho que a gente tem que defender o CRJ, sabe? Mas tem que falar os problemas, mas acho que numa eleição não é o melhor momento, porque parece que é ruim o CRJ, mas não é, gente. O CRJ é uma maravilha. Quem me dera se tivesse mais CRJ no Brasil, assim, eu amo o CRJ, aquele espaço é lindo, ele pulsa juventude, pulsa periferia, pulsa criatividade, salva vidas. Então, sobre o CRJ, defender o CRJ, orçamento, cara, ninguém vai tirar um centavo do CRJ no orçamento ano que vem, não vai tirar, vai garantir. E também os caminhos para funcionar de fato, sabe, Russo?
é garantir que o dinheiro que chega seja aplicado e ter transparência, é isso. Porque muitas vezes já houve ocasiões que o dinheiro do CRJ voltou para a prefeitura. Olha isso, gente. Como que o dinheiro do CRJ volta porque não foi gastado? O que não falta é projeto precisando de apoio. Então não dá para a gestão ficar morosa, demorada e não resolver esse dinheiro, porque é lógico, é demorado, a licitação demora, o dinheiro chega tarde, mas uma vez que o dinheiro chegou, já tem que ter um projeto para executar e gastar ele, e gastar incentivando os grupos. Não dá para a gente dormir com o barulho do dinheiro do CRJ voltar para a prefeitura. Eu acho que isso é um barulho que nós não podemos dormir nenhum ano, principal. Então, só falar, principal problema do CRJ, tem que executar o orçamento. E executar o orçamento junto com a juventude, decidindo como que a gente quer aplicar o orçamento do CRJ. Nós vamos aplicar o orçamento em ampliação, nós vamos aplicar o orçamento em projeto, nós vamos aplicar o orçamento em comprar material, porque hoje acontece a realidade do CRJ que as pessoas roubam as coisas do CRJ, rouba torneira, rouba pia, rouba espelho. É uma situação complicada, mas que existe, então nós temos que lidar com isso. Então, orçamento participativo do CRJ e não dormir com barulho do orçamento voltando. Então, o principal é isso. A principal coisa para falar nessa eleição é isso. A gente está nos 5 minutos finais aí, então a gente vai caminhando agora para. Eu vou abrir o espaço de novo para você dar um alô aí, uma despedida do pessoal e também falar para a gente assim, quem curtiu te ouvir hoje, quem gostou, onde que te acha, como é que colabora, e aí? Vai lá. Show. Eu queria aqui, gente, uma coisa que eu aprendi na política, que não existe adesão automática. Então eu queria pedir o voto de vocês, cada um que está aqui. Que ainda não tem candidato, cada voto importa. Então, se vocês ainda não iam votar em ninguém, vote no 80.000, 80.000. Se você já ia votar, avalie não votar em quem você ia votar e vote 80.000 também. Conheça as nossas propostas, avalie votar na juventude, avalie votar no novo de verdade, avalie votar na diferença, avalie incentivar quem tem chegado agora para segurar o bastão da luta política no nosso país. Então avalie votar na juventude esse ano, com todo carinho, avalie. Tenho certeza que vocês vão gostar. Para nos encontrar em todas as redes sociais, só pesquisar Gabriel Lupo, do TikTok ao Facebook, Instagram, Twitter, estamos lá nas redes sociais. Hoje a gente tem um financiamento coletivo, doem, quem quiser doar também. E o principal, que quem quiser vir para a rua, vem junto para a rua com a gente fazer campanha. Nossa campanha, eu particularmente, Marcos, estou muito ansioso para o dia 15 de novembro, assim, que é lá que nós vamos ter noção do que foi isso, assim. Até agora, as pessoas, quantos votos você acha que você vai ter, Lupa? Eu falo, eu não sei, eu não faço a menor ideia, eu posso apostar igual um cego atira no tiroteio, ou então igual uma pessoa atira no breu, não tem luz nenhuma, está atirando, né? Então acho que o máximo que a gente pode fazer é especular, mas eu não consigo dizer, mas eu sou positivo, eu tenho sentido que nós vamos ganhar. Por que eu digo? A Erundina, vou revolucionar aqui, ela foi eleita com a campanha sem dinheiro, ela foi eleita com a campanha com pouco tempo de TV, foi eleita numa campanha que terminou em terceiro lugar nas pesquisas, e a Erundina falou que ela sentiu um clima de vitória, e eu estou sentindo esse mesmo clima de vitória agora, eu estou sentindo um clima, é uma coisa que não dá para poder dizer, não dá para você ver, não dá para tocar, mas você sente na campanha, na rua, então eu estou sentindo isso, uma coisa que vai surpreender a cidade. Porque eu estou falando, a campanha que mais surpreende é a nossa. Que é uma campanha que ninguém esperava que ia ter 10 mil reais de arrecadação. Ninguém esperava que ia ter essa campanha de rua forte assim. Ninguém esperava isso. Achava que ia ser só mais uma pequena campanha que passa despercebida e nós não passamos despercebido. Isso é uma coisa que nós não estamos passando, é despercebido. Nós estamos aparecendo e mostrando que nós estamos aí para jogo também, como todo mundo. Aí, Lopo, já para a gente fechar, eu agradeço muito a sua presença aqui, disponibilidade de tomar uma hora aí da sua agenda super corrida para falar com a gente, e dizer que assim, poxa, eu de fato acho que essa campanha está muito bonita, vocês estão conseguindo movimentar de um jeito muito interessante, e que bom que você pôde vir aqui, a gente te escutar, fico muito, muito satisfeito com a sua presença. Obrigado, hein? Não, fica à disposição. Aqui, Marcos, vai ficar salva a live para eu compartilhar? Sim, fica salvo. Quem não Só pôde ver agora, posso depois acompanha. Salvo Travessia para os canais, Vida Longa, Grupo Incrível, e estou à disposição, gente, para o que vocês precisarem, e que vocês precisarem de mim também me chama, que eu vou estar junto nas lutas aí sempre, tá? E quero depois também ter a oportunidade de escutar mais vocês falando sobre a questão de saúde mental, da luta da psicanálise. Eu também conheço algumas pessoas, até na academia tem algumas pessoas da psicologia um certo ranço com a psicanálise, pessoas que acham que a psicanálise é uma forma de opressão, de manter a opressão. Então tem todo um debate teórico aí com a psicanálise que eu me interesso em saber, em conhecer, assim. Eu sou bem aberto a escutar. Eu acho que hoje o papel que vocês fazem no país é importante. Não à toa nós temos grandes psicanalistas de esquerda. Vamos sim, eu quero escutar bastante. Perfeito.
Então, um abração, Lopo. Tchau pro Abração, pessoal aí que Marcos, acompanhou é até nóis. agora. Até mais. Tamo junto.